Como planejar tua horta para ter produção o ano inteiro? Primeiro tu tem que montar um mapa do teu terreno, um mapa do teu espaço para ver o tamanho da área que tu tem. Quantos canteiros tu tem para conseguir fazer um planejamento de plantas de inverno, plantas de verão, plantas de ciclo mais longo, plantas de ciclo mais curto. E aí tu vai começar a organizar dessa forma. O que que acontece? Alface, por exemplo, tu vai ter que ter toda semana ou a cada 10 dias, tu vai ter que estar semeando, tu vai ter que ter plantas para transplantar, plantas já mais ou menos crescidas e plantas prontas para colher, para poder tu ter sempre uma continuidade de cultivo. As plantas anuais, como cebola, por exemplo, tu vai semear abril, maio, tu vai semear no inverno e aí tu vai ter uma colheita, tu vai estocar, porque são plantas que tu pode estocar, ela estando pronta, tu estoca. Então, tu vai separar o que é plantas que tem que fazer essa rotina semanal e o que é plantas que são ciclos anuais ou que tu vai produzir 2 vezes por ano. Então, primeiramente, montar um mapa do teu espaço para ver o tamanho da área que tu tem, as variedades que tu vai trabalhar, as espécies que tu vai trabalhar e a partir daí tu vai montar esse planejamento. A ideia é que tu consiga sempre ter um ritmo das plantas que tem um movimento mais rápido de produção e um movimento de maior entrega. Por exemplo, como a alface, a rúcula, a couve, tudo isso. A couve tu vai trabalhar uma planta por ano. No máximo tu vai fazer 2 semeaduras dessa planta. Então a ideia é que tu planeje sempre um sistema assim. Eu tenho plantas sendo semeadas, plantas prontas para transplantar, plantas num crescimento médio e plantas prontas para colher. E aí tu vai montar um planejamento disso. Na horta que a gente faz em caixa, o que que acontece? Como tu tem uma rotação muito grande na caixa, eu não tenho que revolver toda a caixa para seguir plantando, a gente faz assim, eu colho uma alface, por exemplo, logo em seguida já boto uma semente de rabanete, eu boto uma muda de rúcula, então eu tenho uma rotação maior em cima do próprio canteiro. Quem precisa revirar todo o canteiro para começar todo um novo plantio, já precisa de mais área. Certo? Então a ideia que a gente montou das caixas aqui, que a gente chama de hortas de subresistência, é porque eu tenho uma rotação muito alta na caixa. Agora naquele canto ali eu colhi algumas cebolas, ali mesmo, sem mexer no canteiro, eu só vou escarificar um pouquinho com a mão ali, e eu já vou plantar agora uma muda ali, ou já vou fazer alguma semeadura. Geralmente, como eu colhi uma raiz, eu vou botar uma folha no lugar, né? Então eu tenho o quê? Uma rotação maior e eu ocupo menos área. Quem não faz isso, quem tem canteiro no chão, que precisa revirar todo o canteiro, sempre tem que se organizar melhor, porque tu vai precisar sempre de mais área. Então, primeiro, monta um mapa do teu lugar, organiza para ver quantos canteiros tu tem, o que tu vai plantar, e a partir daí tu começa a montar um cronograma. E aí tu vai montando consórcios, que os consórcios vão te ajudar a produzir melhor por causa de critérios que tu vai fazer entre plantas companheiras, plantas antagônicas para não dar confusão. E agora, por exemplo, que é verão, onde tu tem muito sol, tu pode às vezes, por exemplo, no consórcio fazer uma pequena linhazinha de milho, mesmo que tu não tenha interesse no milho, só para que ele produza, por exemplo, sombra numa planta que está atrás. Tudo isso vai fazer parte do teu planejamento, tudo isso vai fazer parte da tua organização. Planta como o tomate, por exemplo, que quando amadurece tu já tem que vender. O que que a gente faz? Tu pega o tomate, deixa ele sempre com 2 ou 3 galhos no máximo, o resto da brotação tu poda, e aí tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o seguinte, tu faz uma poda apical no tomate, quando ele tiver com 5 cachos de tomate, tu faz uma poda apical nele. Para quê? Porque aí tu vai ter uma planta com menos tendência a adoecer. E esses brotos que tu arrancou, tu vai plantar do lado do pé dele. Então o que que acontece? Tu vai ter uma planta fechando a produção, com 4, 5 cachos, uma planta nova começando a produzir. O que que aconteceu? Tu fez um sistema para alongar o ciclo de produção do próprio tomate que estava ali com o clone que tu fez com o broto. Essa é uma técnica que a gente usa também. Então, eu começo a produzir tomate, certo? Quando ele chegou no 5º cacho, eu faço uma poda apical. Os brotos que eu arranquei, eu plantei do lado do tomate. E aí eu tenho plantas que estão andando. O primeiro broto que eu plantei já tem 1 palmo de altura. O segundo já é um pouquinho menor. O terceiro menor. E eu tenho um escalonamento que eu produzi de tomate dessa forma, sem precisar estar semeando, pegando a muda do próprio tomate que eu tirei. E aquele primeiro tomate com 4 ou 5 cachos, ele vai ter menos energia para gastar, porque eu já fiz uma poda apical nele. Quando esse aqui terminar o ciclo dele, eu arranco e eu já tenho os outros filhos dele que já estão produzindo. Tudo isso faz parte de uma organização, começando sempre pelo dimensionamento do espaço. Quanto tu tem de espaço e as variedades que tu vai plantar, as espécies também que tu vai plantar.
E aí o que acontece? No momento que eu faço um sistema onde eu tenho uma rotação mais intensa, eu tenho um uso melhor do espaço. A ideia é usar melhor o espaço. Quanto menor o espaço, mais fácil de atender. Então, se eu tenho uma forma de produzir, onde eu nem bem estou arrancando uma planta, eu já estou colocando outra, eu estou ganhando tempo, estou ganhando espaço, me locomovo menos dentro do espaço e ganho tempo com isso e otimizo melhor o espaço. Outra coisa são coberturas, cobertura com papel, cobertura com jornal, cobertura com serragem, que vai te poupar a água, vai te poupar principalmente o trabalho, porque a gente gasta 30%, 40% do tempo fazendo capina. Então, se eu reduzo a capina, eu estou economizando um monte do meu tempo. Essa é a ideia. Então, eu preciso ver o tamanho do meu espaço, definir as variedades e começar a fazer um planejamento para que eu tenha um escalonamento de plantio e de colheita. Assim eu vou ter sempre o que plantar e sempre o que colher. Eu vou estar colhendo e vou estar plantando. As trepadeiras eu sempre vou aproveitar espaços onde vão projetar sombra para trás, onde eu possa aproveitar essa sombra para plantar alguma planta que gosta de sombra. Eu vou colocar nas beiradas das cercas as plantas que são trepadeiras também, assim eu economizo espaço, economizo tempo. E eu vou organizar o espaço dessa maneira. Eu vou otimizar o espaço de maneira que eu impacte menos, tire o melhor resultado do espaço, impactando menos e dando menos trabalho possível. Assim, quanto menor o espaço, mais fácil de trabalhar. E a organização de um sistema de plantio depende disso. Um bom caderno de planejamento das coisas que tu semeou, aí tu já bota a data onde é que essa planta teria que nascer, ou seja, semeia uma coisa hoje, ela vai brotar daqui a 5 dias, naquele 5º dia eu já coloco aquilo ali anotado, porque quando eu vou abrir a agenda naquele dia, eu já vou ver se essa planta nasceu ou não, não vou ficar me perguntando, será que a semente nasceu, será que não nasceu, será que foi isso, será que foi aquilo, eu já sei que naquele dia essa planta já teria que estar brotando, se não brotou, houve algum problema. Né? Então eu já tenho isso mais organizado. Quanto mais eu anoto e quanto mais eu dimensiono o espaço de uma forma ordeira, melhor eu faço um programa para ter produção todo ano. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre trazendo informação sobre permacultura, sobre plantão orgânico, sobre bem viver no campo.